A paz e a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Em ter um bom dia de salvação, né? Irmãos, atendendo o pedido que foi atuado aí no grupo, eu venho aqui deixar uma palavra para os irmãos, aleluias, onde se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, o versículo 23 diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias. Louvado e agradecido ao Senhor. Uma palavra conhecida, aleluia, no nosso meio, né? Conhecida, aonde todos sabem dessa passagem, aleluia. Mas o que me chama a atenção, irmão, que versículos anteriores, aleluias, no livro de Mateus, depois a Bíblia vem dizer que depois que Jesus sai da casa da sogra de Pedro, aonde Jesus entra ali, cura a sogra de Pedro de uma enfermidade chamada febre. Uma febre, aleluia. E Jesus faz outros milagres também, cura outras pessoas. Então a Bíblia diz que, vindo Jesus, que muita gente ao seu redor ordenou que passasse para a outra margem, ou seja, atravessasse para o outro lado. E no versículo 19 diz que então, aproximando-se dele um esquibra, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que foste. Ou seja, aqui este homem está dizendo que não importa para onde Jesus vá, não importa o que aconteça, ele lá o seguiram. Então Jesus responde a ele: as raposas têm seus covios e as árvores têm seu ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Respondeu-lhe Jesus: Segue-me e deixe os mortos que sepulte os seus próprios mortos. Ou seja, o que essa palavra quer dizer? Essa palavra aqui vem nos dizer, versículos à frente vem nos afirmar, aleluia, que Jesus, ele põe à prova, aleluia, os seus discípulos. E ao entrar nesse barco, aleluia, a palavra vem nos dizer que ao entrar nesse barco, os seus discípulos o seguiram. Então eles começaram a seguir a Jesus ali naquele barco. Eles foram com Jesus, eles entraram no barco, aleluias, com Jesus. Aleluia. Porque aqui é uma diferença. Ó, presta atenção como é que diz a palavra. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Ou seja, os discípulos entraram no barco que Jesus estava. Aleluias. Porque a gente vê muitos dizer que Jesus está no barco, que Jesus entrou no nosso barco. Só que essa palavra diz que os discípulos entraram no barco que Jesus estava. Então, entrando no barco onde Jesus estava, e o seguiram, ou seja, seguiram a Jesus. Ou seja, foram com Jesus no barco. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia.
Ou seja, enquanto as ondas estavam assolando, varrendo o barco, levando para lá, para cá, a palavra diz que Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando em meio à tempestade. O que essa palavra quer nos dizer? Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que muitas das vezes simplesmente nós temos que descansar, porque aqui Jesus ele descansou. Diácono Hamilton, é complicado descansar quando os ventos estão varrendo. É complicado descansar quando a geladeira não tem nada, só tem água, parecendo coco, só tem água. É complicado descansar quando os ventos você olha e nada dá certo. É complicado descansar quando o dono da casa está batendo a sua porta, o aluguel está atrasado. É complicado descansar quando chega o aviso de corte do talão de água, do talão de luz, quando o seu bujão seca, que você olha para os quatro cantos, você não tem R$1, você fala, como que eu vou cozinhar? Eu até tenho uma comida, mas não tenho um bujão. Aleluias. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo que quando nós seguimos a Jesus, essas ondas vão vir, essas coisas vão acontecer. Aleluias. E no versículo 25 vem dizer, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Muitas das vezes na nossa vida, aleluia, nós estamos como Marta. Lá em João 11. Onde Marta, ela corre até Jesus. Ela diz, Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluias. Então Jesus disse, Marta, Marta, aleluias. Deixa eu abrir aqui na página, irmãos, que é para falar tudo dentro da palavra. Então a Bíblia diz, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia no Marta e avistá-lo com eles, né? Ou seja, perdão, irmãos. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Muitas das vezes, aleluia, Deus está dizendo, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou salvar, eu vou libertar, esse vento vai passar, eu vou lhe tirar do vale. Mas muitas das vezes nós estamos como Marta aqui, que no versículo 24, vocês podem abrir a Bíblia de vocês. A tradução pode não estar da mesma forma, mas a palavra é a mesma, que disse, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição nos últimos dias. Ou seja, Jesus está dizendo que ele vai nos tirar, vai nos ressuscitar, aleluia. Mas aqui, ao mesmo tempo, Jesus falando e ela não compreendeu. Ela pensou que o irmão dela iria ressuscitar no juízo final. E no versículo 25 disse, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerás eternamente. Crês isto? Respondeu, sim, Senhor, respondeu ela, e eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Ou seja, aleluia. Muitas das vezes Jesus não está falando conosco.
Muitas das vezes pela aflição, pela varrição do mar que está balançando nossos barquinhos para lá e para cá. Aleluias. Muitas das vezes nós até vamos para a igreja, falamos, Senhor, fala comigo. E muitas vezes Jesus está falando e muitas das vezes nós não estamos dando ouvido ao que Deus está falando. É a palavra que diz. Aleluia. Então os discípulos foram até Jesus, clamou. Então Jesus, no verso 26, diz, então perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Porque nós temos intimidado com as nossas lutas, irmão, com as nossas pelejas. Nós não podemos se intimidar, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Então a palavra diz que Deus, ele levanta. A palavra de Deus está dizendo que quando os discípulos clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Aleluia. Jesus adverte ele, por que sois tímidos, homem de pequena fé? Qual tem sido o tamanho da minha e da tua fé? Será que realmente nós estamos acreditando que o nosso Deus pode fazer todas as coisas? Aleluias. Porque muitos que foram curados, na palavra do Senhor está nos dizendo que sempre Jesus disse, seja feito como a tua fé, vá, a tua fé te salvou. Aleluia. E eu quero deixar nesta manhã que não sei a situação que você que está vendo esse vídeo aí, a situação que você está passando, a situação qual é o vento que está assolando o seu barco, mas eu quero te falar nesta manhã, aleluias, caminhe até o mestre, clame a ele, que ele vai se levantar, ele vai dar ordem a esse mar, ele vai dar ordem a este vento que está aí te assolando, vai se acalmar e vai ter uma grande bonança. E aonde esses homens aqui na palavra, o seu discípulo, se maravilharam dizendo, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o Deus que eu sirvo e que você que está aí do outro lado serve também. É o Deus que o mar e o vento lhe obedecem. O tamanho do seu problema é o tamanho que você enxerga ele. Porque o nosso Deus é muito mais maior do que esse problema, do que essa situação que eu estou enfrentando e que vocês também estão enfrentando. Porque eu estou aqui, Deus me deu esta palavra essa semana, aleluias, porque também o vento está soprando na minha vida também, mas mesmo assim, mesmo na minha pouca força, estou sempre crendo e acreditando que Deus, ele é maior e ele pode todas as coisas. Porque muitas das vezes, aleluias, nós nos achamos fracos, mas mesmo na minha fraqueza, eu sei que Deus por fim se levantará ao meu e ao teu favor. É esta palavra que eu deixo para o meu coração e para o teu coração, que Deus, ele pode todas as coisas, e o nosso problema e a velocidade do vento e o tamanho das ondas do mar que está assolando o meu barco e o teu é do tamanho que nós vemos, porque a palavra diz que esses homens se maravilharam. Quem é este que eu e você servimos? É o que o mar e o vento obedece. Aleluias, louvado e agradecido é o Senhor. Que os irmãos fiquem na paz de Deus, que essa palavra, o Espírito Santo, possa falar melhor ao coração dos irmãos que estão ouvindo este vídeo aí. Aleluia, amém. Louvado e agradecido é o Senhor, né? Que Deus vos abençoe, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja agora e para sempre convosco. Amém.